Queridos irmãos, a paz do Senhor, que satisfação estar aqui mais uma vez na nossa aula, no nosso treinamento pedagógico, na nossa orientação. Hoje, estudo 6 da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos em um momento um pouco diferente. Eu estou em um outro ambiente, não estou na minha casa, o equipamento não está tão legal, né? Estou usando um tablet, estou usando o celular, o computador não está muito legal, não funcionando, mas fizemos as apresentações, fizemos aqui os slides, hoje fizemos no tablet, né? Mas mesmo assim irei compartilhar com vocês. Desde já eu peço, se inscrevam no nosso canal, compartilhe essa aula com os outros professores, tá? Hoje, dada a circunstância do dia, já ser quinta-feira, eu vou estar disponibilizando aqui a palestra em PowerPoint, tá? O que eu irei ministrar vai ser o complemento pedagógico, a orientação pedagógica para o professor, tá bom? Então, nós não teremos a aula da a aula de domingo agora, tá? Gravada. Teremos apenas a orientação pedagógica de domingo, mas o slide da aula de domingo já vai estar disponível. Então, você pega a orientação pedagógica que você recebe aqui agora, hoje, e você vai juntar, né, com os slides que eu vou baixar e você monta ali a sua aula. Só quero dizer para vocês, tá, que nós vamos começar a gravar também aulas de educação religiosa, educação cristã, né, ensinando. E aí nós temos algum material que eu quero até divulgar, né, educação cristã transformadora, tá, aquele que interessar. Também ensinando com excelência na escola dominical, tá? Essa educação transformadora é do pastor doutor Samuel Pargan, e este aqui é do Anderson Barreto, tá bom? E por fim, do Wilson Faraço, ensino e autoridade. Muito bom, são materiais que nós vamos utilizar, estamos fazendo resenhas, lendo capítulos e manuais. Hoje estou viajando, não estou em casa, não estou em Manaus, estou em Manicoré, né? Quero mandar um abraço aqui para os alunos de Manicoré, os professores da Escola Dominical de Manicoré, e Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração, em seguida da oração, irei compartilhar a minha tela da apresentação de domingo que o professor vai usar na sala de aula, e aí eu vou para a orientação pedagógica, que é o objetivo do nosso vídeo no dia de hoje. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque estamos superando as adversidades, as dificuldades e estamos avançando. Avançando no ensino, avançando no conhecimento, avançando, Senhor, naquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Abençoa cada professor, cada aluno, cada estudante, cada um, Pai, que compõe a Escola Bíblica Dominical. Nós te amamos e te agradecemos hoje para todo sempre, com gratidão. Amém. Amém. Sem mais delongas, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. E é essa aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. É isso aqui. Não. Eu quero é este aqui. Este aqui é o que eu quero compartilhar. Eu vou compartilhar a janela toda. Vamos lá. Compartilhar. Ok. Deixa eu colocar aqui. Gente, esse aqui é a apresentação, tá? Do PowerPoint que você, professor, pode usar na sala de aula com seus alunos, tá? Ele está completinho, tá redondinho, componente. A formatação não está tão legal. Como eu disse, eu usei um tablet para fazer essa formatação. E aí você escrever no tablet nem sempre é tão legal, mas o material é fruto de 16 horas de trabalho, de estudo, tá bom? Então, esse aqui é a apresentação que você, estimado professor, vai utilizar na sala de aula com o teu aluno. É esse material aqui, tá bom? Esse slide. Ele vai, aqui eu estou mostrando em PDF, mas eu vou colocar no link para download, ele tanto em PowerPoint como em PDF, para você ter a opção de editar e acrescentar mais do teu conteúdo, ok? Então, eu vou passar para o nosso estudo 6.
Esse aqui sim é o estudo que nós vamos ter hoje, a nossa base de estudo, tá? Então, deixa eu só diminuir aqui. Palestra para professores, deixa eu abrir minha canetinha. Não sei como é que faz para essa aqui sumir, ó. Deixa eu abrir minha canetinha aqui e nós vamos começar a nossa aula, né? Nossa, aqui, vamos lá. Ó, palestra para professores da EBD. Palestra para professores da EBD, orientação pedagógica, lição de número 6, Colossenses 2, falsos ensinos. Esse é o tema da nossa aula do próximo domingo. Só lembrando, tá, gente? Esse material ele é feito baseado na revista do PEC, da Escola Bíblica Dominical do PEC. Porém, ele não é exatamente o conteúdo, tá? Ele é um material complementar, ele é bem exaustivo. Esse aqui deve ter umas 30 páginas, tá? Você vai ter bastante material aqui para utilizar na sua sala de aula com os seus alunos. Vamos lá. A supremacia de Cristo contra falsos ensinos, uma análise exegética e teológica de Colossenses 2, do 1 até o 23, que é o capítulo, e essa também é a nossa proposta em sala de aula. O nosso texto áureo diz o seguinte: Colossenses 2:8. Cuidando, deixa eu ver se eu consigo utilizar os recursos aqui. Lá. Vamos lá, equipamento novo, né? Cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Este versículo serve como tese central da advertência apostólica em Colossenses 2, uma análise, uma análise do termo grego filosofia, né? Filosofia que revela que Paulo não está emitindo uma condenação universal ao estudo filosófico, mas sim uma cosmovisão específica, tá? Uma cosmovisão específica e enganosa que ameaçava a integridade da doutrinária da igreja de Colossos. Ou seja, Paulo aqui ele não está falando contra, Paulo aqui ele não está falando contra a filosofia. Ele está falando sobre uma cosmovisão enganosa, uma cosmovisão que ameaçava a integridade doutrinária da igreja. Então, quando nós vemos aqui essa expressão filosofia, esse texto filosofia, exatamente a ideia de que Paulo está cuidando e trazendo o ensino baseado em uma proteção da cosmovisão cristã. Sim, a cosmovisão cristã. Essa filosofia era uma málaga, tá, uma amalgama, ou seja, uma amalgama sincrético, ou seja, uma mistura de tradições humanas em oposição à relação divina. A revelação divina, a expressão rudimento do mundo, que Paulo vai utilizar aqui, rudimento do mundo, aqui a filosofia, a própria expressão aqui, ó, amálgama, amálgama. Deixa eu fechar aqui, que às vezes esse negócio abre um negócio estranho. A própria essa expressão aqui, amálgama, é uma junção de vários conceitos, de várias tradições humanas dentro da igreja. E aí, nós temos essa tradução aqui, ó, estoicoteia comum, né, que é rudimentos do mundo. É um conceito complexo do pensamento paulino. Pode referir a princípios religiosos e imaturos. Tá? Naquela época já existia, assim, questões imaturas, tanto pagãs quanto judaicos, ou como muitos teólogos argumentam, a poderes espirituais e astrais que, segundo a heresia, governavam o cosmos
exigiam apaziguamento através de rituais e ascetismo. É interessante isso aqui, porque as igrejas, ainda hoje, elas trazem questões astrológicas, ancestrais, astrais, né, para o seio da igreja, com vários tipos de ensinos, com vários tipos de conceitos, o que é estranho, o que é alheio também à nossa convicção de fé. Aí a advertência de Paulo é estruturada como um contraste fundamental. De um lado, uma sabedoria baseada em tradições humanas, é o que Paulo vai estar reforçando, e forças cósmicas. Do outro lado, a verdade é revelada, que é segundo Cristo. A verdade que Cristo nos revelou. E aqui é interessante nós trazermos esta informação, porque dentro do contexto bíblico, segundo Cristo, ele é o centro da nossa fé, ele é o centro da nossa crença, ele é o centro das nossas convicções. Então, quando nós colocamos Cristo no centro, a nossa pregação, a nossa mensagem, o nosso estudo, ele se torna um estudo cristocêntrico. E aqui nós vamos olhar por um filtro, tá? Ele vai falar, aqui nós vamos falar aqui do filtro teológico, porque existe o filtro filosófico, o filtro religioso, o filtro carismático, mas nós vamos olhar pelo filtro teológico. O que eu enxergo quando eu coloco a teologia diante dos meus olhos? Isso nós estamos falando apenas da verdade prática. Qualquer sistema de pensamento que não tenha Cristo como centro, fonte e fim, por definição, é vã sutileza. Isso aqui está sendo muito comum. Tá? Em muitas situações, nós vemos que os pensamentos, tá? Que o pensamento cristão, ele tem substituído Cristo no centro, tá? No fim. E essa é uma armadilha que enreda, que envolve o cristão, tá? E mais literalmente leva como despojo de guerra. A mente do crente ela é roubada, ela é assaltada, ela é sequestrada, tá? Tirando de nós o direito da convicção, da crença no próprio Senhor Jesus Cristo. A mente dos crentes ela é sequestrada, ela é saqueada. A exortação de Paulo aqui, portanto, estabelece a supremacia de Cristo, não apenas como figura soteriológica, e aí esse termo é um termo muito, muito teológico, né? Não apenas como figura da salvação, mas como princípio epistemológico, ou seja, como o princípio fundamental da nossa fé cristã. Ou seja, ele está no centro, ele é o epicentro da nossa fé. A verdade prática, ela vai dizer o seguinte: devemos rejeitar qualquer proposta espiritual ou filosófica que diminua a pessoa e a obra de Cristo, reconhecendo sua absoluta suficiência para a salvação da vida cristã. A verdade prática, irmão, dessa nossa lição, emana diretamente da preocupação pastoral de Paulo. Olha só o que essa nossa verdade prática traz a ideia. Da preocupação pastoral do próprio apóstolo Paulo. A heresia colossense, em suas múltiplas facetas, e aqui nós vamos ter três: gnosticismo, que nós vamos estudar, legalismo e misticismo. Compartilhavam um erro teológico fundamental, a negação da suficiência de Cristo, ou seja, o gnosticismo, o legalismo e o misticismo, eles compartilhavam de qual conceito teológico? De que Cristo sozinho não é suficiente, que Cristo precisa ter mais alguém. E aí nós vamos entrar desde a lição 5, da lição 1 de Colossenses, desde a lição 5,
nós estamos falando sobre a questão da gnoses. Gnoses. E a preocupação de Paulo era também em propor, né, ao propor nesse de conhecimento secreto, que, ou seja, a gnose, de rituais da antiga aliança, mística, alcançar a plenitude, ou preroma, né, os falsos mestres, eram esses falsos mestres aqui, eram eles, eram os falsos mestres que ensinavam, tá? Ensinavam a gnose como uma solução. Mas eles diziam, não, estamos somente observando. O nosso papel aqui é de observância de rituais antigos. Não. Paulo está dizendo da plenitude. É o que no grego é o pleroma. É o pleroma. É quando essa plenitude ela ultrapassa, ela vai além, né? Ela se complementa como algo que não precisa de nenhum outro arremate ou de nenhum outro compromisso. Pleroma, quando nós usamos esse termo, ele está falando da plenitude que nós só encontramos através de Jesus. De Jesus. Implicitamente que a fé em Cristo por si só é inadequada, ou seja, esses falsos mestres, eles ensinavam que a fé, a fé, somente a fé em Cristo era inadequada. Só que eles faziam isso aqui ó, de maneira implícita. O que é de maneira implícita? De maneira escondida, de maneira velada, de maneira sutil. Não era de maneira revelada. Vamos avançar um pouco mais aqui. Esta verdade, aí estamos nos referindo da verdade prática, permanece de vital importância para a igreja contemporânea, para hoje, ou seja, ela é uma verdade que não é apenas para aquele tempo, ela também é uma verdade para os dias atuais, para os dias de hoje, para o momento em que vivemos hoje. Ela é uma verdade para a igreja contemporânea, que enfrenta desafios semelhantes. Ou seja, nós também estamos em situações semelhantes ao que nós estamos vivendo aqui. São situações em que a igreja tem se colocado, a, a sociedade tem imposto, e os desafios hoje são maiores, muito maiores do que na época do apóstolo Paulo. Paulo ele está inventando aqui algumas, combatendo aqui algumas ideologias, mas na verdade nós estamos combatendo muitas ideologias, a ideologia de gênero, ideologia da união estável, da união homoafetiva, da união socioeconômica. Esses movimentos de antigamente, eles permanecem até hoje. É, movimentos que promovem o sincretismo religioso, e aqui a gente precisa falar sobre essa expressão, sincretismo religioso. Que é isso, professor? Sincretismo religioso é quando eu, de fé cristã, busco elementos em outra religião para validar a minha fé cristã. Ou seja, você vai ver muito disso. Você vai ver muito irmão nosso trazendo para dentro da igreja símbolos e conceitos, até mesmo a apropriação indevida de símbolos, de rituais, de tradições que são da esfera judaica, trazendo para a igreja cristã. Só que a matriz judaica ela é uma matriz é, incompleta, ela não está plena. A matriz que nós seguimos é a matriz cristã, vem de Cristo. E aí, esse sincretismo ele vai entrando. A matriz judaica, a matriz afro, tem muitos conceitos de afro, de religiões africanas, de matriz africanas, na religião cristã, e nós não percebemos. Mas essa mistura, esse sincretismo, eles reduzem a teologia de Cristo, tornando ela algo pequeno, tornando essa teologia como se somente a teologia de Jesus
não fosse suficiente, não fosse suficiente para produzir em nós um conceito maior de fé, um mero mestre moral, ou práticas que adicionam requisitos humanos à salvação pela graça, todos ecoam o erro fundamental de Colossos. Ou seja, esse, esse erro fundamental de Colossos aqui, ele não é novo, ele não é novo. Já existia na época do apóstolo Paulo. Tá? Qual é o erro fundamental aqui? É trazer conceitos que não são da fé cristã, que não são da nossa fé, trazer conceitos que não são da nossa fé para o centro da nossa fé. É isso que nós precisamos combater para não deixar entrar essas matrizes, essas seitas, essas heresias, esse modismo dentro da igreja. Então já existia. A verdade prática, portanto, não é meramente uma exortação. Então, aqui, a verdade prática, ela não é meramente uma exortação. A ortodoxia doutrinária, ou seja, a maneira como eu conduzo a doutrina, a maneira como eu estudo, como eu faço a minha ortodoxia. E aí é importante falar de ortodoxia e ortopraxia. São palavras diferentes e são práticas totalmente diferentes. Nós devemos ter a nossa ortodoxia alinhada com a nossa ortopraxia. E a doutrina é um chamado à vigilância espiritual. Nós precisamos estar vigiando aquilo que está chegando nas igrejas. Rejeitar ensinos, e aqui é importantíssimo, que diminui Cristo, é um ato de fidelidade, que guarda a pureza do Evangelho e a liberdade dos crentes da escravidão e do sistema do mundo. Queridos, a nossa peleja ela é muito maior, ela é muito maior. Nós precisamos sim rejeitar, nós precisamos sim rejeitar todo e qualquer ensino que diminua a fé em Jesus Cristo, que diminua a fé em nosso Senhor. Então, como é que eu rejeito? Como é que eu extirpo isso do nosso meio? É não deixando de lado a pureza do Evangelho de Cristo, a liberdade dos crentes da escravidão, de sistemas religiosos baseados em esforço humano. É aquela questão da meritocracia. A meritocracia cristã é algo que nós precisamos realmente, irmãos, com muita veemência, combater essa meritocracia cristã. Os objetivos da nossa aula são três: renovar, identificar e alertar. Eu vou tentar ser mais célere, para não ficar muito longo esse vídeo. Tá? Já estamos aqui com 22 minutos. Renovar o propósito da fidelidade ao Evangelho, compreendendo a centralidade de Cristo. Identificar as características do gnosticismo, legalismo e misticismo, combatida por Paulo. Alertar para os riscos de ensinos modernos que espalham as antigas heresias, reafirmando a suficiência de Cristo. Ou seja, nós vamos renovar, nós vamos identificar e nós vamos alertar. Renovar o quê? Renovar o propósito da fidelidade ao Evangelho. Nós precisamos renovar que o Evangelho em si ele tem um propósito e nós devemos ser fiel a esse propósito. Qual é o propósito do Evangelho? A centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo. Identificar características de gnosticismo, legalismo e misticismo. E aqui é interessante porque gnosticismo é até fácil de identificar. Legalismo também. Agora, o misticismo é um pouco mais complicado, porque a igreja ela é um corpo místico, ela é um corpo espiritual. Porém, nós não somos um corpo esotérico, nós não somos um corpo astrológico.
é diferente. E aí nós temos que combater. Alertar para o quê? Quais são? Riscos de ensinos modernos que espalham ensinos modernos aqui, tá? Ensinos modernos que espalham ou que espelham heresias antigas. Antigas. O objetivo pedagógico dessa lição são estruturados para guiar o estudante para uma reafirmação teológica fundamental a uma análise histórica crítica e, finalmente, a uma aplicação apologética prática. Queridos, esse termo está devendo, está faltando na nossa igreja. O que é uma apologética? É uma defesa. Nós precisamos defender o Evangelho de Cristo. Nós precisamos defender, combater tudo aquilo que se levanta contra a igreja, contra a fé cristã. Nós somos os apologetas do século XXI. Deus tem levantado você para nós termos aqui uma ação de maneira pedagógica, ensinar as verdades de Cristo. Ok? O primeiro objetivo foca na dimensão devocional, porque o primeiro objetivo é renovar a questão o propósito da fidelidade, ou seja, é mais devocional, visando fortalecer a convicção do crente na supremacia de Cristo com o cerne do Evangelho. Este é o fundamento sobre o qual toda a argumentação de Paulo é construída. Qual é o fundamento? O que Cristo é o cerne do Evangelho. Esta é o fundamento de toda essa nossa lição. Então, o primeiro objetivo, ele foca na dimensão devocional e doutrinária. Para quê? Para fortalecer a convicção do crente. É importante nós termos essa ideia. Tá? O segundo objetivo, ele move-se para o campo da exegese, ou seja, da interpretação. E aí, nós precisamos resgatar as 7 regras da exegese. As regras da exegese. Uma delas é o que esse texto significou para o autor. O que Paulo está dizendo com esse texto? O que esse texto ensinou para as primeiras pessoas que leram esse texto? Isso é uma regra básica da exegese, para que nós possamos daqui extrair, irmãos, essa exegese, extrair um ensinamento, um conceito. Então, Paulo está aqui, de maneira exegética e de maneira histórica, trazendo o ensino, irmãos, combatendo o que é uma heresia colossense. A identificação de características como o gnosticismo incipiente, o legalismo, e aqui judaico, o legalismo judaico, e o misticismo ascético, ou seja, o gnosticismo incipiente é o gnosticismo que ele está intrínseco, né? Ele está dentro. A gente não consegue tirar esse conhecimento. O legalismo judaico é trazer o que é lei, o que é legal do contexto judaico para o seio da igreja, para o seio da igreja. Então, nós estamos combatendo tudo isso. Deixa eu centralizar melhor aqui a minha câmera, que ela está um pouco. Deixa eu. Agora sim. Agora você consegue ver as minhas mãos, né? Deixa eu só. Ainda não está centralizado, não. Aí, agora, não. Ainda não está. Deixa eu melhorar aqui. Desculpa aí, tá, gente? A gente sai de casa, né? Aí o ambiente muda. Opa, ainda não tá. Mais uma carinha. Agora, deixa eu ver aqui. Mais um pouquinho para cá. Aí, agora sim. Então vamos lá. Vamos prosseguir.
O segundo objetivo, então, permitir a compreensão mais profunda do contexto. E aqui, irmãos, é algo que tanto a exegese como a hermenêutica vai bater bastante. É a questão do contexto. O contexto da carta. Qual foi a precisão da resposta paulina? O terceiro objetivo projeta o aprendizado para o presente, ou seja, traz para hoje, porque fala assim, ó, renovar, alertar, identificar. Ele traz para hoje, alertar para o risco de ensinos modernos que espelham, ou seja, que refletem heresias antigas. Heresias antigas. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Bom, equipando o estudante para o discernimento espiritual. Gente, discernimento espiritual é muito lindo, é muito chique a pessoa que tem discernimento espiritual. Ao traçar paralelos entre erros antigos, isso aqui é importante, e tendências contemporâneas, trazer essa separação de ensinos antigos com a tendência contemporânea é importante, tá? É importante nós combatermos estes ensinos, porque eles transcendem a mera análise histórica. Ele se torna uma ferramenta relevante para a apologética da vida cristã de hoje. Os hinos da harpa cristã é o 96, a plena salvação, e o 108, o Cristo Verbo. Esses hinos são os hinos sugeridos, então você que está me assistindo, que é superintendente da escola dominical, aqui estão os hinos, porque estão realmente falando, né, o hino com a plena salvação em 96 e o hino 102 ou 108 fala de Cristo, o verbo, o que já existia antes de tudo, tá? Enquanto os falsos mestres propunham a salvação incompleta, que necessitava de suplementos, sejam eles conhecimentos esotéricos, espirituais ou disciplinas ascéticas, a letra deste hino revela uma obra consumada de Cristo na cruz e garante a salvação completa e segura. Ela ecoa a afirmação de Paulo de que crentes são aperfeiçoados ou completos. Então, Paulo, né, esse louvor, o 96, ele traz essa reafirmação, tá? De que em Cristo nós somos aperfeiçoados e somos também completos. O hino Cristo, Verbo Vivo, que é o hino 108, ele reforça a cristologia, exalta Paulo, que emprega a sua principal apologética, refere-se a Cristo como um verbo. O hino invoca a teologia do prólogo, ou seja, daquilo que João ensinava, do prólogo de João, que assim como Colossenses, né, o início da Evangelho de João fala do verbo, e aí ele faz esse prólogo de João, que está em João 1, do 1 a 14, né, e estabelece a pré-existência divina do papel de Cristo. Tá? Então, aqui, falando do nosso hino, o devocional diário, eu vou ler apenas, eu vou ler apenas o versículo, eu vou ler apenas o versículo da referência, e aí, mas vai ter aqui a destrinchão, a explicação, tá? Desse devocional. Segunda-feira, Colossenses 2:3, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E aqui está uma pequena explicação do conhecimento, de gnose, oculto, verdade. Na terça-feira, Colossenses 2:4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Então, Paulo está trazendo um alerta aqui, uma defesa contra o engano. Na quarta-feira, arraigados e edificados, Colossenses 2:7, arraigados e edificados nele, confirmado na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ações de graça. E aqui temos uma explicação, tá, do versículo acima. Quinta-feira, a plenitude da divindade,
porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 9. E na sexta-feira, Colossenses 2,14, a dívida cancelada. Olha o que diz Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, cravando na cruz e nos libertando. Tá? Então, Jesus nos liberta através disso, é quando ele fala tetelestai, tudo está consumado, a dívida está cancelada, e tudo que era contra nós, tudo aquilo que era culpa nossa, tudo aquilo que constava na nossa culpa, na nossa ficha corrida, foi anulado, foi cancelado e foi inteiramente cravada na cruz. É o que Paulo está dizendo. E por fim, no sábado, conectados à cabeça, Colossenses 2,19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E aí nós temos aqui a explicação, né, no devocional do sábado. Nós vamos também estar entrando semanalmente com os devocionais, tá? Só que os devocionais, é importante você se inscrever no grupo, porque o devocional da Escola Dominical, o devocional diário, ele vai ser colocado cada dia e nós vamos estar passando isso para você ver. Dinâmica, nós separamos 3 dinâmicas, tá? A primeira dinâmica é Deus não está escondido, essa primeira dinâmica ela já está na lição, tá? Nós estamos aqui apenas dando uma outra roupagem a ela. Então, a primeira dinâmica que você pode utilizar como introdução para a sua aula é Deus não está escondido. A segunda dinâmica que você pode utilizar aqui da explicação é sombras versus realidade. Essa dinâmica já é feita por nós, né? Por mim aqui. E a terceira dinâmica, uma terceira dinâmica é o manual de instruções completo. Aí nós temos para todas as dinâmicas, todas as 3. Aplicação, explicação. Aplicação, explicação, tá? Aplicação, explicação. Aqui, ó, na 2. Aplicação, explicação. Na 3, na primeira. Aplicação, explicação. Todas têm aplicação e a explicação. Como é que eu aplico? Como é que eu explico? Qual é o resultado que eu quero alcançar com essas dinâmicas? Professor, eu preciso fazer as 3? Claro que não. Escolhe uma e vai naquela que você escolheu. Essas 3 é apenas para você ter opções. Tá? Como eu disse, esse material ele é bem vasto. Ele tem 30 páginas. Você tem uma apostila aqui, uma apostila somente da aula do estudo 6. Tá? Uma apostila somente do estudo 6. A transição, a transcrição das referências aqui, de Colossenses 2, 1 a 23. Aqui está todo o conteúdo de Colossenses, do 1 ao 23. Eu gostaria muito de ler com vocês, tá? Mas eu vou somente ler os tópicos principais aqui. Então, o interesse de Paulo pelos Colossenses, tá? O capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. O desejo de Paulo, aqui, o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses, vai do versículo 6 até o versículo 7. A advertência contra os falsos ensinos, a advertência contra os falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora, vai do versículo 8 até o versículo, você quer uma parte mais longa, até o versículo 15. E por fim, né, veio eu que estamos chegando ao final aqui já, o cerimonialismo, ou seja, as sombras das coisas futuras, que vai do versículo 16 até o versículo 19, e aí sim, o final. A obediência a tais práticas não vence o pecado. Ou seja,
eu ser místico, eu trazer um ensinamento místico para a igreja, ou um sal, uma vassoura, um sabonete, uma água que seja, isso não vai nos tirar, vencer o nosso pecado, tá? Porque Paulo vai dizer: se morreste com Cristo para rudimento do mundo, porque, como viver no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseieis isto, mas provai aquilo. Não toque naquilo outro. Segundo essas expressões, nós vamos lá na frente falar um pouquinho sobre isso aqui. A introdução da lição. Nós temos uma introdução vasta aqui, que vai falar sobre a filosofia e a vã sutileza dessa filosofia, porque o capítulo 2 de Paulo aos Colossenses traz essa polêmica, né, da carta. Qual é a polêmica? É a filosofia, é a vã sutileza, porque elas vão chegando na igreja como algo assim de salvação, com a roupagem cristã, mas na verdade o conceito é totalmente o oposto. Tá? Então nós temos aqui uma introdução, vai falar do nosso agon, que é a nossa luta, é o nosso combate, e a nossa introdução vai falando, vai se adiantando mais. Eu quero que você leia com calma isso aqui, tá? E a primeiro combate é o gnosticismo. É o gnosticismo, e a base são 10 versículos. Colossenses, do capítulo 2, do versículo 1 ao 10, vai trazer aqui a questão da gnose. Vamos combater aqui o gnosticismo. Então, Paulo ele vai trazer aqui o que nós chamamos de proto-gnosticismo, ou o gnosticismo marcante, incipiente. O gnosticismo ele vai florescer no século II, mas ele nasce, irmãos, ainda no século I. Tá? Mas é no século II que ele ganha uma outra roupagem, ganha uma outra característica. Aqueles que estudam, né, os pais da igreja, Ário, ele foi um desses hereges que acreditavam apenas na divindade de Cristo, não acreditavam na humanidade de Cristo. A filosofia, ela traz essas premissas e combateu o gnosticismo, irmãos. E aqui nós vamos a entender, porque o gnosticismo parecia ser apenas algo bom, mas na verdade era algo muito prejudicial. E Paulo ele vai trazer essa aposta que Cristo ele tem um corpo, ele estava em corpo, e quando os arianos, né, o gnosticismo, ele vai dizer que Cristo era apenas algo, né, espiritual, mas ele não habitava plenamente como Deus na pessoa humana de Jesus Cristo. Tá? Então, o mistério do conhecimento da gnose é o pleroma, né? E aí a gente precisa entender isso. Mistérios de Deus, versículo 2 a 3, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos, ou seja, em quem é? Em Cristo. E aí, esse é o grande mistério que Deus esconde em Cristo, que é a sabedoria, é o mistério de Deus. Não tem esse conhecimento, ele não é um conhecimento apenas teórico, mas ele é superior. Ele não é secreto, mas ele é brilhante. E os falsos mestres queriam trazer esse conhecimento como algo que era reservado, que era somente para alguns. Tá? O subtópico 2 vai falar de raciocínios falazes, ou seja, assim digo que, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. O que é raciocínio falazes? É a fitonologia, que é um discurso persuasivo, plausível e cativante, mas que na sua essência ele é um discurso enganoso, tá ok? Vamos passar para o tópico 3, o subtópico 3. Leia com calma na sua sala de aula, tá? Habitação corpórea, é importante trazer isso, porque o termo katoquei, ou habitar, ou habita,
fala de realmente porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo estava dizendo que ainda em corpo, ainda como ser humano, Jesus ele detinha toda a plenitude da divindade, e isso é o que nós vamos combater, porque alguns vão falar que o pleroma, que é a plenitude, ela não cabia em Cristo. E nós acreditamos que Cristo ele é pleno, somente Ele, e nós precisamos somente dele para que sejamos abençoados e alcancemos aqui a nossa salvação. O ponto 2, o legalismo, ele vai estudar a seção do versículo 11 até o versículo 17, e aqui nós temos a referência, tá? E a explicação da referência, o comentário da referência acima, falando inclusive da questão soteriológica. E aí nós vamos ter ainda a circuncisão de Cristo, a realidade da cerimônia, que as cerimônias eram sombra para o que nós vivemos hoje. E o primeiro subtópico é a ressurreição. Existia ali uma filosofia, um ensino falso de que Jesus não tinha ressuscitado com um corpo glorioso, tá? Então nós precisamos falar dessa ressuscitação feita não por mão humana, e nós já explicamos isso na aula passada, né, da questão de Cristo ser a primazia dentre os mortos, o primeiro dos mortos, o triunfo, e aqui nós vamos rejeitar muito da questão de despojar principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo triunfado deles na cruz, ou seja, triunfar sobre principados, sobre potestades e declarar publicamente, expor, né? Expor publicamente o triunfo da igreja, o triunfo da nossa fé cristã. Vamos, vamos avançar aqui um pouquinho mais, deixa eu ajeitar. Bom, depois do triunfo, irmão, nós vamos ler aqui, aí aqui está toda a explicação, a sombra. Porque tudo isso é sombra do que há por vir. As festas, os rituais, tudo é sombra do que ainda está para acontecer. Tá? E aqui nós temos a nossa explicação desse nosso devocional. A formatação não está bem feita aqui. O tópico 3, misticismo e asceticismo, né? Ninguém se faça de árbitro, ou seja, de juiz contra vós outros, pretendendo, né? Esse é o pretexto de humildade oculto a anjos. E aqui a gente vai falar desse misticismo, que é trazer para a nossa tradição, a nossa fé, o culto aos anjos, porque os anjos, anjo da guarda, anjo poderoso, deixar de adorar a Deus para adorar a anjo. Então, muitos crentes vão por esse viés, querem saber nome de anjo, que o anjo está, o que anjo tal faz, o que anjo fulano deixa de fazer. O ascetismo é se morrermos com Cristo para o rudimento do mundo, como se vivêssemos no mundo, vos sujestai as ordenanças. O ascetismo é a filosofia segundo a qual o crescimento espiritual é alcançado através da negação dos apetites e prazeres corporais. Ou seja, é muito daquilo que fala aqueles católicos, né, que se martirizam, né? Me foge agora o nome. Eu precisava martirizar o meu corpo, martirizar minha alma, penalizar o meu corpo para alcançar esta salvação. E aí nós temos tudo de aparência. Tais coisas têm efeito aqui importante, tem aparência de sabedoria, como o culto em si mesmo, e de falsa humildade. Ou seja, ela vem numa roupagem cristã, mas na verdade ela é um falso culto, um falso ensino, com a falsa humildade e um rigor ascético, né? Nós falamos aqui do ascetismo, com rigor de que eu preciso me martirizar. É a questão da meritocracia. Tá? É muito importante nós combatermos isso. Nós vamos aqui para a nossa aplicação pessoal, e a aplicação pessoal vai falar da advertência de Paulo contra esses falsos ensinos, contra a filosofia das vãs sutilezas, e vamos
falar que o gnosticismo, ele já é antigo, irmãos, ele é muito antigo, tá? Porque o conhecimento secreto, esse conhecimento secreto, ele não existe porque Cristo se revelou aos homens, tá? Não é interessante para nós nenhum tipo de conhecimento secreto. E aí nós vamos avançar para o final, tá? Leia a verdade prática, leia a aplicação com calma. Aqui nós temos uma reflexão sobre o elemento da heresia em Colossos. O que manifestava, por que Colossos 2 está manifestando a questão da filosofia, do secretismo religioso, a mistura de outras crenças, trazer conceitos judaicos para a igreja, trazer conceito de matriz africana para a igreja, aí nós vamos ver essa miscigenação, esse misticismo, esse secretismo religioso, tá? Uma vez que o legalismo judaico é um legalismo que se baseia em regras e rituais que funciona muito bem na mente do judeu, mas na mente do cristão não funciona tão interessante assim. E as perguntas? Aqui as perguntas e nós temos a resposta. Quem é o repositório de todo conhecimento, de sabedoria e conhecimento? Está aqui a resposta. A pergunta 2. Como Paulo descreve as antigas regras da aliança? E a pergunta 3. O que Paulo afirma sobre o culto aos anjos e visões de anjos, visões de seres espirituais? E aqui está a resposta em uma aplicação. Estamos aqui. Deixa eu deixar de compartilhar aqui a minha tela, voltar aqui para a tela. Queridos, hoje foi um pouco diferente, tá? Como eu disse, nós estamos em viagem, estou viajando pelo Amazonas, estou em uma cidade, em um município distante da minha terra, né? Distante alguns quilômetros de Manaus, mas fizemos o nosso esforço aqui. Curta, compartilha. É um carro de som. É o comercial. É. O rapaz parou aqui na frente do hotel. Glória a Deus, já foi. Então, vamos finalizar a nossa aula aqui. É isso, gente. São desafios da teologia. A gente, né, nós que estudamos teologia, vivemos do ensino teológico, né, ensinando teologia pelo Amazonas aí, vamos acabar caindo nessas pegadinhas dos destinos. Mas estamos aqui em Manicoré, tá, um município do Amazonas, distante mais de 200 quilômetros da capital amazonense. Vim de Rio, né? Deu 12 horas, 14 horas dentro de uma lancha de viagem. Mas obrigado. Você que me acompanhou até agora, escreva aqui no comentário Manicoré, tá? E baixe a nossa apostila, baixe o nosso material. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? A apostila, que é o e-book, a apresentação, tá? Que é o PowerPoint que você vai usar na sala de aula, vai estar tudo aqui. Deus te abençoe. Vamos lá, encerrando. Deus, muito obrigado por esse ensino, muito obrigado por esse conhecimento que o Senhor tem trazido para nós. Queremos te agradecer, te amar e te honrar, que tudo aquilo que Paulo já combatia, nós também possamos combater para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima semana.